Nesta hora, queremos regressar ao espírito da revista Da Capo, a revista musical portuguesa, que tem muitos assuntos apelativos e de grande interesse, uma entrevista a António Pinho Vargas, mas e o mais que esta revista tem? Vai contar-nos Sandra Bastos, nesta manhã na Antena 2. Viva Sandra, bom dia. Bom dia. O álbum do Bob Dylan à volta de Sinatra e do jazz, será que cabe no âmbito da revista Da Capo nas próximas edições? Como nós temos poucos recursos, achámos e que havia mais necessidade de ter uma revista só dedicada à música erudita, portanto é exclusivamente música erudita. Ora bem, o clarinete em Portugal poderia comportar outras músicas, mas vamos lá muito brevemente, Sandra Bastos, assim, num voo rasante sobre esta revista. Qual é o objetivo essencial da Da Capo? É divulgar os nossos músicos, os nossos intérpretes. Bom, na capa temos um dos grandes músicos portugueses. Exatamente. Quem é? Abel Pereira. Ora, para alguns melómanos, para muitos quer crer, sabem que é um dos grandes trompistas do nosso tempo. Foi, aliás, um instrumento, salvo erro, que a Sandra também já abordou. E depois, além da entrevista ao Abel Pereira, que vamos desfiar daqui a pouco, o que é que temos mais? Temos o grande destaque para os nossos clarinetistas, que temos, normalmente são intérpretes que se distinguem bastante a nível internacional. Há uma grande escola portuguesa, não é? Exato, e nós dedicamos esta edição à nossa escola de clarinetes, começando, claro, pelo mestre António Saiote, e depois destacámos porque era impossível nós conseguirmos englobar cá, integrar cá todos os seus alunos, os seus talentos que ele criou, não é? A escola que fez. Então selecionámos só alguns, selecionámos Nuno Silva, Carlos Pissarra Alves e Nuno Pinto e também Luís Carvalho. Vamos ouvir alguns destes talentos daqui a pouco, lembrando ainda que no editorial... Mas há muitos mais mesmo. Vamos ter tempo para falar deles e de outros, não é? E de outros. Um ano depois, este ano depois do qual fala Sandra Bastos no editorial, refere-se evidentemente a 2013, não é? 2014. 2014. Pronto, já estamos de facto no novo ano, às vezes temos dificuldades em me lembrarmos disso, não é? A história atual da música portuguesa confirma os nossos melhores augúrios. Melhores em vários sentidos, suponho, Sandra. Sim. No sentido da qualidade, do talento e do trabalho confirmados. Vamos saber de alguns desses músicos que merecem aqui reportagens e entrevistas nesta revista Da Capo, que está a chegar às bancas, não é? Exatamente, foi lançada na sexta-feira passada, portanto ainda está a chegar às bancas. Ainda está fresquinha. Revista musical portuguesa. Quem sabe num dos próximos números algum colaborador poderá falar sobre os dois intérpretes que chegam mais logo à Gulbenkian, o turco Erdal Erzincan e o persa Kayan Kalor, que convocam várias tradições musicais, lembrando que há muito a uni-las, às diferentes tradições, até a improvisação, defendendo um destes músicos que Liszt, Bach ou Chopin foram grandes improvisadores. Por aqui suponho que, Sandra, também não há grandes dúvidas. Agora, o que interessa ouvir é a tradução prática de uma ideia, devemos dizer, de uma filosofia política. Como é que se dirá em música, como é que se pode explicar em música juntando o baglama e o kamancha, juntando esse baglama que é uma espécie de alaúde, digamos, para abreviar e para simplificar, e o kamancha tão próximo do violino? Como é que é possível traduzir em música esta ideia de que é impróprio seguir alguém servilmente? A ideia corporizada nesta peça que vamos ouvir agora mesmo e que mais logo vai soar na Gulbenkian. Na manhã da Antena 2, vamos reencontrar Sandra Bastos, diretora da revista Da Capo, também à sombra desta música. A música de Jean Français, o fagotista, é um dos mais aclamados do nosso tempo, por sinal é português e merece uma abordagem por parte da revista Da Capo, uma revista musical portuguesa. De que fagotista falamos, Sandra Bastos? Rui Lopes. Rui Lopes, este fagotista aqui com a Orquestra de Câmara Inglesa. E porquê é que impressionou tanto a revista Da Capo, Sandra Bastos? Ele está a fazer uma carreira notável, tem tocado com várias orquestras a nível europeias, e está a fazer uma carreira a solo também muito interessante, e o disco que ele gravou o ano passado, em 2014, está a ser muito aclamado pela crítica internacional, com
Bom, críticas excelentes. De resto, essas críticas são uma constante. Um dos grandes fagotistas do nosso tempo, Sergio Azzolini, foi mestre, não é? Diplomou com distinção, vejo aqui na revista. E o que é que o Rui Lopes diz de substancial à revista? Que ideias principais é que guardou, Sandra Bastos? Primeiro ele fala, em relação à música, que o intérprete deve ir sempre ao encontro do compositor e não ao contrário, ou seja, o intérprete que deve procurar buscar a essência do compositor, daquilo que ele quer transmitir, e não estar ao serviço do intérprete, ao contrário. Depois eu realço também, porque também faz parte do nosso projeto, sempre perceber o que é que de positivo nos podem trazer estes intérpretes com as suas carreiras, o que é que nos podem dizer e estimular, não é? Inspirar. E o Rui Lopes diz que existe em Portugal uma força de vontade enorme e uma criatividade incrível. Eu penso que ele é o exemplo. Mas sem dinheiro, também diz ele, sem dinheiro não me parece possível fazer mais. Bom, dá vontade de ler esta e outras entrevistas, por exemplo, de António Pinho Vargas, por exemplo, de Abel Pereira. Temos tempo, pelo menos, para fixar o essencial do pensamento destes dois intérpretes e de outros que merecem aqui diferentes abordagens. Carlos Pissarra Alves, Nuno Pinto, clarinetistas, também Bárbara Barradas, a cantora Bárbara Barradas, também Inês Simões e outros. Mas antes de mais, vamos à manchete, digamos assim, da revista da Cabo, Sandra Bastos, e que diz respeito ao trompista Abel Pereira. Aqui fala-lhe, enfim, à sensibilidade, porque a Sandra Bastos também andou durante muitos anos pela trompa, que eu considero um dos instrumentos mais difíceis de tocar. Não sei como é que alguém consegue tocar trompa, é preciso muito engenho e muita inteligência, certamente. Bom, Sandra, vamos lá saber deste trompista que passou pela Filarmónica de Berlim, salvo erro, foi um dos primeiros, se não mesmo o primeiro português a chegar à Filarmónica de Berlim. Ideias essenciais neste seu encontro com Abel Pereira? Para mim isso foi muito especial ter entrevistado o Abel, porque desde pequenina que acompanha a carreira dele. Eu lembro dele tocar a solo com 15 anos com uma orquestra, agora não me recordo, embora a estreia dele tenha sido já aos 11. No Teatro Rivoli, no Porto. Exatamente, revista, portanto desde que me lembro de tocar que ouço sempre falar dele como um prodígio, e realmente isso confirmou-se. Ele está ainda à experiência na Orquestra Filarmónica de Berlim. Eu penso que é o primeiro músico a sentar na cadeira, pelo menos de primeiro trompa, de chefe de naipe. Entretanto, concorreu à Orquestra de Washington e está lá desde setembro do ano passado, e vamos ver onde é que ele fica, como é que vai, se vamos tê-lo mais perto em Berlim ou se vamos vê-lo mais do outro lado do oceano, em Washington. Já o tivemos tão perto, no Porto, na Sinfónica do Porto, ainda antes da Sinfónica ser Sinfónica do Porto, Casa da Música. Foi lá que ele começou a aprender música, não é? Numa antiga estação do banda serviço do GSTCP. Exatamente, do Serviço de Transportes Coletivos do Porto. Ideias principais que guardou neste encontro com Abel Pereira, Sandra? O que eu guardei da entrevista que tive com ele foi sempre a forma, digamos que a paixão que ele tem pela música, pela trompa em particular, é tão forte que ele não consegue parar. Acho que foi isso que me impressionou nele, porque ele tem uma agenda super lotada de viagens, de festivais, Brasil, África do Sul, Estados Unidos. Ele não para, ele literalmente anda. Por outro lado, ao mesmo tempo também tem desenvolvido uma carreira interessante como docente. Ele foi professor na ESMAI, foi professor na Metropolitana, na ESARTE, e também ajudou a criar uma escola também que está a fazer também história. Os dois ex-alunos dele são academistas na Filarmónica de Berlim, que é o Ricardo Silva e o... E um outro músico, de que já nos lembraremos daqui a pouco. Ora, o problema para Abel Pereira é que o mercado português é muito pequeno. 90% dos concertos a solo, recitais, música de câmara ou masterclass são feitos no estrangeiro. Exatamente. 90%, o que diz algo. Bom, é certo que hoje em dia os alunos têm fácil acesso a toda a informação que necessitam quase sem sair de casa. Interroga-se Abel Pereira, será que vale a pena todo este investimento, todo este sacrifício da vida pessoal em detrimento da carreira? Eu suponho que ele acaba por responder positivamente, Sandra Bastos, não é? Apesar de todos os sacrifícios. E finalmente, chegando à página 25 da revista da Capo, há um conselho que vale a pena reter. É um conselho, enfim, de vamos dizer, um quase veterano no que diz respeito à trompa. Conselho é esse que a Sandra Bastos guardou nesta entrevista que faz a revista da Capo? Aconselho que todos os jovens músicos que trabalhem com empenho, seriedade, convicção, rigor e, acima de tudo, uma grande paixão.
indispensável para poder triunfar numa E atividade para perseguir os seus sonhos. tão só assim. aliciante, que os sonhos se tornem uma realidade. Ora, ainda de volta ao editorial da revista Da Capo, que está a chegar às bancas, se é que não chegou mesmo já está a chegar às bancas, não é? Está ainda a caminho. Bom, começamos aqui a folhear algumas páginas com algumas das entrevistas. Os músicos portugueses, sublinha o editorial, provam que merecem estar também no panorama da música internacional. As sementes estão a dar fruto. O que acontecerá aos frutos que crescem nas árvores das nossas escolas é outra história. A Sandra Bastos presenta aqui augúrios bem mais sombrios. Porquê, Sandra? Podemos alargar esse augúrio a todo o panorama Da sociedade portuguesa, não é? O que está a passar na música passa-se em todas as áreas. Temos uma geração cada vez mais qualificada, com capacidades. E em todos os naipes, que não era vulgar, não é? Em todos os naipes, em todas as áreas. E na música exatamente acontece o mesmo, mas as saídas são diminutas. São diminutas. Quase todos acabam no estrangeiro, pelo menos os de... Exato, ao longo da revista quase todos os entrevistados falam exatamente isso, que a saída profissional passa quase obrigatoriamente pelo estrangeiro. Ora, um dos que, ainda bem para ele, mas ainda mal para nós, anda pelo estrangeiro em permanência é o fagotista Rui Lopes, um dos grandes fagotistas que tem marcado os últimos anos. Vamos ouvi-lo aqui numa gravação com a Orquestra de Câmara Inglesa. Deixamos a música de Jean Français e aproximamos-nos de Vivaldi para ouvirmos o Allegro que fecha este concerto para fagote, o concerto em Dó maior. Vamos aqui ouvir esta Orquestra de Câmara Inglesa. De resto, Rui Lopes até confessou que até gostaria de se aproximar mais do jazz, que é uma linguagem que ele particularmente aprecia, mas por enquanto anda muito tranquilamente a namorar Vivaldi com esta corte tão insistente.
A música de Vivaldi, o Alegre do Concerto para Fagote, pelo fagotista português Rui Lopes, com a orquestra de câmara inglesa, neste disco que tem merecido a aclamação da crítica e também o elogio da revista musical portuguesa, que destaca esta longa e frutuosa viagem de Rui Lopes, com outros caminhos que não passam exclusivamente por compositores, digamos, do canon. Por exemplo, Heitor Villa-Lobos ou Jean Français, desta ciranda das 7 notas para fagote e orquestra de cordas. Há um vivo assai de Jean Français que Rui Lopes defende tão brilhantemente nesta gravação, naquela que é a primeiríssima gravação para a orquestra de cordas, aqui com este caráter pioneiro de Rui Lopes. Bom, lembrando, sobretudo aos ouvintes da Antena 2 que acabam de sintonizar esta rádio, estamos à conversa com Sandra Bastos, a diretora da revista Da Capo, revista musical portuguesa. Já agora, vale a pena determos só um instantinho, Sandra, sobre este subtítulo da revista, porque o Revista Musical Portuguesa fazem questão de delimitar muito bem o conteúdo. A ideia é mais para o público geral que não sabe exatamente o que quer dizer Da Capo. E o que é Da Capo, porque Da Capo só não diz, pode dizer muita coisa e pode não dizer nada. Vamos lá, senhora trompista. E então, Da Capo, em bom rigor, voltar ao início. Retomar. Voltar àquele tema inicial. E a nossa que é ideia é proposto. nós vamos retomar as páginas da história da música portuguesa, porque estão sempre a escrever-se novo, estamos sempre a recomeçar e sempre a acrescentar novas ideias. Ora, já falámos do destaque, que é a entrevista ao trompista Abel Pereira, mas há outras entrevistas, nomeadamente António Pinho Vargas, também outros destaques. Por onde é que lhe apetece ir, Sandra Bastos? Nomeadamente, também há considerações sobre a responsabilidade social da música, que é um tema muito importante nos nossos dias, não é? Eu acho que foi sempre importante, mas cada vez mais nos nossos dias. Sim. Onde é que paramos, Sandra? Há algum intérprete a refletir sobre esta matéria? Exatamente, temos o Carlos Pissarra Alves, que reflete bastante sobre este assunto. Ele próprio está sempre envolvido em projetos de responsabilidade social, como a criação da Escola da Covilhã ou a da ESARTE. E ele fala aqui diz uma citação curiosa, que é que a música, a cultura tem essa vantagem, consegue mudar a vida das pessoas. E é isso que os políticos não percebem. Aqui podemos entrar por uma... E ele detalha essa ideia, Ele detalha Sandra. essa ideia. Então vamos lá saber. Ele acha que através da música nós conseguimos mudar coisas mudar problemas sociais. E temos, por exemplo, o caso também nesta revista da Orquestra Geração, que seriam bem mais simples, bem mais económicos, se recebessem um investimento pela parte do poder político. Sim, é um caso de uma orquestra que tem instaurado uma verdadeira democracia musical, digamos assim, na periferia da cidade de Lisboa, em escolas, enfim, supostamente com menos condições, com menores condições, alunos provenientes de meios mais desfavorecidos, de meios mais pobres mesmo, para empregar a palavra, e que através da música acabam por ter uma outra integração social, inspirando-se nos fundamentos do belo sistema venezuelano. Outros assuntos, Sandra Bastos? Outros assuntos passa também pela questão dos públicos. Uma das queixas que existe em relação à música clássica, a música erudita, é que há pouco público, ou em que determinados concertos não há público. E há vários intérpretes que têm colocado a questão de qual é o problema, porque é que não há mais público. E, por exemplo, temos cá o Nuno Silva, diz que a música clássica é frequentemente condicionada por um certo formalismo que não se verifica noutros estilos musicais. O Nuno Silva defende que deve haver uma maior aproximação com o público e que deve haver mais liberdade de parte do intérprete para chegar ao público. Parece muito sugestiva esta ideia. Vamos fazer aqui uma paragem de pouco mais de um minuto para ouvir exatamente Nuno Silva e como é que ele e a Orquestra Metropolitana procuram chegar a outros públicos, não perdendo um certo formalismo e um respeito absoluto pela música tal como está na partitura, mas com esta liberdade, esta imensa liberdade criativa de tentar, de facto, chegar a outros públicos. Assim.
Aqui temos um exemplo superlativo do talento de Nuno Silva, aqui num solo absoluto do clarinete, prestando uma homenagem a George Gershwin. À boleia da revista Da Capo, que também inclui uma entrevista com Nuno Silva. O último disco, lembro deste clarinetista, que já tem vários registros discográficos. É este disco justamente que tem a Orquestra Metropolitana em grande destaque, até por exemplo, no concerto para clarinete de Aaron Copland ou no quinteto para clarinete de Mozart, que nos acompanha agora também, enfim, com os músicos da orquestra e o clarinetista Nuno Silva. Já agora os solistas da Metropolitana, Alexei Tolpigo e Elder Nagiev nos violinos, Joana de Cipriana, viola d'arco e Yan Hong no violoncelo. Ainda Sandra Bastos, na manhã da Antena 2, a diretora da revista Da Capo. E então temos a tal pleníssima confirmação, Sandra, dos jovens talentos portugueses, cá, com certeza, mas também lá fora. Já se fez uma contabilidade? Alguma ideia, de facto? Eu acho que é hora de fazer uma contabilidade. É crescente, não é? Mas é crescente, não é? E é impressionante mesmo, é histórico. Alguns músicos estrangeiros têm comentado com os nossos portugueses que estão muito surpreendidos porque achavam que em Portugal não existia qualidade suficiente. Bom, eles vão-se afirmando. E vão-se afirmando, e está a ser um espanto, porque estamos ao mesmo nível do que os outros, mesmo nas provas para as universidades de música. Entramos. E noto também, pela entrevista com o Bruno Borralhinho, um violoncelista que trabalha numa orquestra alemã, salvo erro, a Filarmónica de Dresden, lembrando que Bruno Borralhinho tem também tido um cuidado especial, sobretudo nos seus recitais de música de câmara, de incluir peças de autores portugueses. Também era completamente desconhecida a música portuguesa. Portanto, a música portuguesa tem vindo a ganhar alguma divulgação lá fora, até através dos nossos intérpretes, portanto, são os embaixadores privilegiados. Bruno Borralhinho também sublinha que há em Portugal uma espécie de subsídio à dependência muito acentuada. É uma entrevista que vale a pena ler, certamente. Exatamente, de Bruno Borralhinho, as reflexões deste violoncelista. Bom, e já agora, digamos que, enfim, há muitos motivos de interesse, mas temos também uma cuidada entrevista com António Pinho Vargas, o autor desta música, deste Requiem, ao qual queremos regressar. Obra maior do compositor, que vem de 2012, que mereceu uma gravação por parte do coro e a orquestra da Gulbenkian, direção de Joana Carneiro. De essencial, temos que ideias nesta entrevista, neste encontro, Sandra Bastos? Esta entrevista foi bastante longa e está disponível na íntegra no nosso site, em dacap.pt. Portanto, na edição impressa temos apenas uma pequena parte da entrevista, porque... Ganhamos bastante em ir ao sítio eletrónico. Ganhámos bastante porque vale sempre a pena ouvir António Pinho Vargas, mas as ideias as coisas que ele diz realmente são bastante interessantes. Por exemplo, ele também confirma que a situação em Portugal melhorou imenso em termos de músicos, em termos de qualidade, que realmente estamos a melhorar bastante. Mas que, ao contrário dos músicos que estão no centro da música, a Alemanha e a Áustria, Suíça, nós não podemos aspirar a ter o sonho de viver só da música. Dá que pensar, não é? Dá que pensar. Um compositor tão celebrado e tão popular, digamos assim, e tão conhecido, não poder viver só da música. Enfim, também lembra António Pinho Vargas que Ligeti foi professor em Hamburgo até à Idade da Reforma e era um dos maiores compositores do mundo. Também é professor, António Pinho Vargas, também nos tem deslumbrado com as suas obras, também nos diz que os saberes e as ignorâncias cruzam-se de modos diferentes em cada cultura. E o que mais nos diz, Sandra Bastos, para, enfim, como convite a esta leitura desta entrevista extensa,
Que outras ideias defende António Pinho Vargas? Eu realço a questão da periferia, porque nós sentimos periféricos, mas nós não somos periféricos, nós temos a nossa própria cultura e não devemos sentir inferiores por causa disso. A periferia ou a centralidade só estão na cabeça das pessoas. Só estão na cabeça das pessoas. Eu penso que esta é a ideia principal que eu retenho de Pinho Vargas. É que esse complexo que está interiorizado em nós só nos prejudica. Nós temos a nossa identidade e devemos ter e continuar a ter a nossa identidade e não querer ser iguais aos outros. Finalmente, e são muitos os motivos de interesse nesta entrevista, nomeadamente esta ideia segundo a qual um compositor pensa, trabalha e depois coloca no mundo uma coisa que não estava lá antes. Vale a pena determos nesta entrevista que termina, pelo menos na edição impressa, Sandra Bastos, com esta pergunta: o que é que a música lhe trouxe à vida? E ele responde: a música foi ou é a razão principal da minha existência. Vamos ouvir António Pinho Vargas, concluindo este encontro com Sandra Bastos. E o próximo número, Sandra? Está pensado? Vai a caminho? Vai a caminho. Online estamos quase em diariamente. Atualização permanente. Dacap.pt. Dacap.pt. E depois, daqui a um ano, cá estaremos novamente. E se não for antes, cá estará a Sandra Bastos para nos dar conta desta nova revista musical. Agradeço, Sandra Bastos, ter passado aqui pela Antena 2. Antes de mais, um disco que tenha descoberto recentemente, ou um concerto daqueles que a sua memória há de reter, se não para todo sempre, mas pelo menos durante alguns anos. É muito difícil escolher assim de repente. Eu ultimamente tenho já ouvi, mas estou a pegar outra vez no concerto de violoncelo de Haydn, por exemplo. É uma das referências. Vamos sempre voltar atrás também. O Dom Juan de Richard Strauss, por exemplo. Estamos sempre a voltar, ao fim de alguns anos parámos de ouvir aquele compositor e voltámos outra vez. Estamos a fazer sempre da capa, a voltar. Vamos retomar então esse tema. Retomamos António Pinho Vargas, lembrando, enfim, sobretudo para aqueles que também chegaram há pouco e que porventura ainda não ouviram bem, o que é que faz um compositor? Pergunta que Sandra Bastos colocou a António Pinho Vargas. O compositor pensa, trabalha e depois coloca no mundo uma coisa que não estava lá antes. Assim a música de António Pinho Vargas. Muito lhe agradeço, Sandra Bastos, ter passado esta manhã pela Antena 2. Agora, deixemos-nos invadir por esta música de um grande compositor do nosso tempo.
Sim, a música de António Pinho Vargas, no Requiem, a Lacrimosa, com o coro e a Orquestra Gulbenkian, direção de Joana Carneiro.